partir de hoje, a TV Brasília também passa a acompanhar os Jogos Olímpicos de Atenas com o nosso enviado especial, Marcos Linhares. No jogo de estreia, o futebol feminino do Brasil fez bonito, mas e os brasilienses? Vamos saber como estão os atletas de Brasília. Marcos Linhares. Olá, Sandra. A estreia do Brasil ontem com as meninas do futebol foi muito importante. O Brasil venceu a Austrália por 1-0, gol da meia esquerda Marta. O próximo jogo será sábado às 16h45 contra as norte-americanas, também forte candidatas ao ouro. A volante Renata Costa, que se contundiu no jogo contra a Austrália, passa bem e será poupada no sábado, mas poderá jogar a próxima partida. Os brasilienses estarão no sábado, primeiro na natação, com as nadadoras Tatiana Lemos e Rebeca Guzmão, no revezamento 4x100 às 4 horas da manhã. E as provas finais serão às 13 horas, horário de Brasília. Já no basquete, a ala armadora Carla, e é de Brasília, Carla Cristina, não sairá jogando contra o Japão às 10h45, mas pode entrar a qualquer momento, segundo o técnico Antônio Carlos Barbosa, o Lula. E amanhã vai ser feriado nacional na Grécia devido à abertura dos Jogos. Marcos Linhares, de Atenas, para o Jornal Local da TV Brasília. Obrigada, Marcos. Mesmo, boa sorte, Rebeca. E as famílias acompanham tudo daqui do Brasil, mas os bastidores dos Jogos Olímpicos contam com muita novidade. O enviado especial da TV Brasília, Marcos Linhares, está na Grécia e tem os detalhes. Marcos. Olá, Sandra. Olá, amigos de Brasília. Um dia muito festivo, feriado nacional, com a abertura dos Jogos Olímpicos aqui em Atenas. Mas nem tudo foi festa. Hoje parece que foi mais um dia de sexta-feira 13 e do mês de agosto, um mês conhecido pela falta de sorte. E falta de sorte os gregos sentiram. Hoje à tarde, durante a passagem da tocha olímpica pelo centro aqui de Atenas, na Avenida Paquition, um cinegrafista de uma TV chinesa de 47 anos, acabou passando mal e veio a falecer logo depois da passagem da tocha olímpica. Foi levado às pressas para o Hospital Evangelismos e não resistiu. Mas nem tudo foi tristeza. No meio de tanta festa, um dos momentos mais emocionantes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos foi quando a pequena e valente delegação do Iraque entrou aqui no Estádio Olímpico. Todos ficaram de pé e, para nós de Brasília, uma boa notícia. A seleção feminina de futebol joga amanhã, ao meio-dia, contra a favorita ouro, os Estados Unidos. A atacante Renata se contundiu no jogo contra a Austrália, em que o Brasil ganhou por 1-0, e quem está cotada para substituí-la é Graziele. Graziele, que é uma ala, começou aos 7 anos na escolinha aí do Gama. Graziele, que hoje mora em São Paulo, interior, está na seleção brasileira. Sandra, voltamos no sábado com novas notícias de Atenas para o Jornal Local. Marcos Linhares, dos Jogos Olímpicos. Obrigada, Marcos. Agora, as Olimpíadas de Atenas. O Brasil começou com derrota para o handebol masculino e futebol feminino. Já no basquete, as meninas brasileiras deram um show contra o Japão. Quem tem as informações é o nosso enviado especial, Marcos Linhares. Marcos. Olá, Sandra. Olá, amigos da TV Brasília. O dia não foi muito positivo para o Brasil. Perdemos no handebol masculino, levando uma surra dos franceses. 31-17 foi o placar, num jogo que os brasileiros apelaram para muitas faltas violentas. No futebol feminino, as americanas confirmaram seu favoritismo para o ouro, derrotando a seleção brasileira por 2-0. A brasiliense Graziele Nascimento entrou no segundo tempo, substituindo a meia-direita Kelly Cristina. Agora o Brasil vai se classificar, tem que derrotar as gregas na terça-feira. Um feito que marcou o dia foi a ida para as finais da nadadora Joana Maranhão, na final dos 400 metros medley. Esse feito só havia sido conseguido na Olimpíada de Londres em 1948. Joana ficou em 5º lugar. No basquetebol feminino, o Brasil deu uma surra no Japão, 128-62. A brasiliense Carla Cristina conseguiu entrar ao final do jogo e ainda marcou 2 pontos seguidos do melhor.
2 cestas seguidas de 3 pontos. O Brasil volta na segunda-feira, às 14 horas, para enfrentar as gregas. É bom lembrar que o Brasil teve um probleminha num amistoso recente, mas o técnico brasileiro, Antônio Carlos Barbosa, disse que isso já foi contornado e que o Brasil vai jogar numa boa contra a seleção local. Lembrando que amanhã a previsão meteorológica está prometendo chuva, o que pode atrapalhar o desempenho dos nossos atletas, tanto do ciclismo quanto do iatismo. É isso, voltamos amanhã com mais notícias de Atenas. Marcos Linhares, para o Jornal Local da TV Brasília. Obrigada, Marcos. E aqui em Brasília... Obrigada, Marcondes. O dia não foi muito bom também para o Brasil nos Jogos Olímpicos, mesmo com a abertura do nosso quadro de medalhas. Confira o panorama de Atenas com o enviado especial da TV Brasília, Marcos Linhares. Marcos. Olá, Sandra Amaral. Olá, amigos da TV Brasília. Conforme a gente previu na nossa edição de sábado, o clima do domingo não foi dos melhores. E, com isso, regatas e também as provas de ciclismo de rua, de trilhos de estrada, foram prejudicados, o que deixou muito irritado o Robert Scheidt. Na segunda-feira, o Brasil conquistou a sua primeira medalha de bronze através do judoca Leandro Guilheiro, que venceu o Victor Vivolt da Moldávia. Victor teve uma luta muito difícil, mas esse santista saiu super feliz, a delegação brasileira super contente. A gente não tem tido bons resultados até então. No basquete feminino, nova vitória da equipe brasileira e com participação da brasiliense Carla Cristina. Carla entrou e fez novamente cestas de 3 pontos. O placar ficou em 87-75. No tênis, a decepção foi com o Guga, que estreou e perdeu por 2-1. Infelizmente, o catarinense vai ter que voltar para o Brasil e não vai mais disputar nenhuma partida. A surpresa foi a vitória da dupla brasileira Flávio Stareto e André Sá, que derrotaram Carlos Moyá e Rafael Nodal, os dois que são grandes tenistas da atualidade. O resultado foi considerado uma zebra, ainda mais pelo placar de 2-0. Uma decepção também veio com o handball. O Brasil, faltando 3 minutos do final, perdeu por 20-19 para a Hungria no handball masculino. Espero poder transmitir melhores notícias amanhã. Novamente aqui na TV Brasília, Marcos Linhares de Atenas para o Jornal Local. Obrigada, Marcos. Jogos Olímpicos, vitória sofrida do Brasil no vôlei masculino contra a Itália. Brasiliense fazendo bonito no futebol feminino e mais um bronze para o nosso quadro de medalhas. Os destaques desta terça-feira em Atenas com o enviado especial da TV Brasília, Marcos Linhares. Boa noite, Marcos. Olá, Sandra. Boa noite para vocês aí do Brasil. Bom dia para nós aqui na Grécia, já que estamos de madrugada. Em Atenas, os advogados e estudantes dessa área estão fazendo direito seu papel no judô brasileiro. Primeiro, ontem o futuro advogado Leandro Guilheiro não se fez de vítima e ganhou do júri, ou melhor dizendo, das Olimpíadas, a primeira medalha brasileira na Grécia esse ano. Sem querer ficar de lado dessa alegria, o também judoca e hoje já advogado Flávio Canto, na categoria meio-médio 81 quilos, trocou o fervor das palavras pelo bronze da medalha. Com isso, o judô brasileiro passou a ser um dos esportes com o maior número de medalhas em Olimpíadas, com 12, pelo menos até agora. Igualou-se ao atletismo e à vela. Quem também veio com vontade de fazer bonito e hoje fez até gol foi a jogadora Graziele Pinheiro, formada nas categorias de base do Gama. Graziele substituiu Tânia Maranhão e ajudou o Brasil a bater as gregas por 7-0 e ir para as quartas de final, ao marcar um belo gol, acertando uma bomba logo aos 4 minutos do segundo tempo. Pelas quartas de final, o Brasil enfrentará o México em partida eliminatória. O jogo será na sexta-feira e eu estarei lá acompanhando para a TV Brasília. Quanto ao vôlei brasileiro, hoje a equipe masculina protagonizou a vitória mais dramática até o momento, vencendo no tie-break por 33-31 a equipe italiana, fazendo os adversários amargarem um suado 3-2. Amanhã, a nadadora brasiliense Rebeca Guzmão voltará às piscinas, depois de não se classificar no revezamento 4x100. Dessa vez, Rebeca vai disputar os 100 metros nado livre. Vamos torcer
pela Praça de Brasília, pela Praça da Casa. E uma última notícia, o ciclista Edvando Cruz poderá participar dos Jogos Olímpicos de Atenas como 247º atleta brasileiro, depois que o comitê organizador aceitou a inscrição do atleta. Ele foi liberado pela União Internacional de Ciclismo a participar, mesmo sem ter obtido vaga no pré-olímpico. Marcos Linhares, de Atenas, para o Jornal Local da TV Brasília. Obrigada, Marcos. No início da tarde... Obrigada, Daniel. Jogos Olímpicos. No vôlei, o time feminino repetiu o resultado de ontem da equipe masculina e venceu a Itália no tie-break. Outros resultados desta quarta-feira você confere agora com o repórter Marcos Linhares, enviado especial da TV Brasília a Atenas. Marcos? Olá, Sandra. Olá, amigos da TV Brasília. O Brasil tem decepcionado nos esportes como o tênis, infelizmente tanto duplas como simples já fomos eliminados, e o handebol, que hoje perdeu de novo, dessa vez para a Alemanha. Um resultado assim muito chato, muito triste, de 34-21. Hoje no basquete feminino, as brasilienses perderam por 77-67 para a seleção da Rússia. O técnico Antônio Carlos Barbosa não usou a nossa brasiliense Carla, apesar de Carla já ter jogado na Rússia e ter experiência contra aquelas jogadoras. Já a brasiliense Rebeca Guzmão ficou na 20ª colocação geral. Rebeca, até agora, não tem conseguido resultados que a permitissem chegar até uma final. Já Thiago Pereira, do Brasil, 200 metros nado estilo medley, conseguiu a classificação tendo o quarto melhor tempo e amanhã vai estar disputando a final. Resultado também expressivo no revezamento 4x200 feminino, um resultado maravilhoso, porque desde as Olimpíadas de Londres, em 1958, o Brasil não consegue chegar a uma final nessa modalidade. E encerramos, lembrando que amanhã o Brasil volta, dessa vez para a final, na ginástica artística, com a Camila Comim e a Daniela Hipólito, e a nossa Daiane dos Santos na sexta-feira. Xuxa também estreia amanhã. Então o Brasil possa dar uma puladinha nesse quadro de medalhas. Marcos Linhares, de Atenas, para a TV Brasília. Obrigada, Marcos. Quinta-feira, Jogos Olímpicos. Destaque das meninas da ginástica artística. Alemãs atropelam as brasileiras no vôlei de praia. Confira os resultados brasileiros e as participações brasilienses em Atenas, com o enviado especial da TV Brasília, Marcos Linhares. Boa noite, Marcos. Boa noite, Sandra. Ricardo e Manuel venceram os americanos Holden e Metzer por 2-0. Mesmo perdendo para as alemãs Lam e Manch por 2-1, as brasileiras Ana Paula e Sandra já estavam classificadas antecipadamente por terem vencido seus 2 primeiros jogos. Quem também perdeu foi a dupla Márcio e Benjamin, perdendo para os alemães Dickmann e Schupfler por 2-0, mas a dupla brasileira também já estava classificada. E Ana Paula e Sandra, melhor dizendo, Adriana Bear e Shelda, derrotaram a dupla cubana Larrea Terraça e Fernandes Gracê por 2-0. Todas nossas duplas do vôlei de praia já estão nas oitavas de final. Na água, os deuses gregos ungiram o nadador Gabriel Mangabeira, que garantiu lugar na final dos 100 metros borboleta. A final será disputada amanhã, às 13h40, horário de Brasília, às 1h40 da tarde. No solo, Daniela Hipólito e Camila Comim terminaram a final individual geral em 12º lugar e 16º, respectivamente. Amanhã tem Brasília nas Olimpíadas. A nadadora Rebeca Guzmão disputará os 50 metros livres. As linhas do futebol feminino enfrentarão as mexicanas. Tudo indica que a brasiliense Graziele entrará jogando. A Nigéria é o próximo desafio das meninas do basquete feminino. A brasiliense Carla Cristina poderá entrar durante o jogo. Agora os termômetros nesta madrugada aqui em Atenas estão marcando 33 graus. Marcos Linhares para o Jornal Local da TV Brasília. Madrugada quente lá em Atenas. Em instantes, shopping popular. Jogos Olímpicos, ótimos resultados brasileiros nesta sexta-feira em Atenas. Vamos até a Grécia, onde está o enviado especial da TV Brasília, Marcos Linhares. Marcos. Olá, Sandra. Em Atenas, a madrugada está com 33 graus. Brasília estreou no atletismo em Atenas, por meio do fundista Hudson de Souza, que disputará as 2 semifinais dos 1.500 metros rasos, às 3h50 da tarde de domingo, horário de Brasília.
Já a brasiliense Rebeca Guzmão até que conseguiu passar das eliminatórias, mas não alcançou a fase final nos 50 metros livres. Melhor sorte teve sua colega Flávia Delaroli, se classificando para a semifinal dos 50 metros livres, a mesma modalidade, portanto. A jogadora Graziele nem precisou entrar para ajudar o Brasil a derrotar as mexicanas por 5-0 no futebol feminino. Agora as meninas do Brasil enfrentarão as suecas na semifinal. A dupla do vôlei de areia, Ana Paula e Sandra, derrotou por 2-0 a dupla grega Sifiri e Karadaciou e se classificou para as quartas de final. Já a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Grécia por 3-0 e mantém a invencibilidade em Atenas. O próximo jogo será contra a Coreia neste domingo, à 1h30 da tarde, horário de Brasília. Jardel Gregório passou para a final do salto triplo em Atenas e tudo indica que o atleta trará uma medalha para o Brasil. E amanhã sairá a decisão da classe laser e se Robert Scheidt alcançar pelo menos a 9ª colocação, levará a medalha de ouro. Quem também caminha para conquistar a medalha de ouro, dessa vez na classe Mistral, é o velejador Ricardo Winick, que continua liderando as competições. Marcos Linhares de Atenas para o Jornal Local da TV Brasília. Obrigada, Marcos. Muito. Jogos Olímpicos, a seleção masculina de vôlei segue invicta e destruidora. A vítima de hoje foi a Rússia, que perdeu por 3-1. As últimas notícias de Atenas e a participação dos brasilienses nas competições com o enviado especial da TV Brasília, Marcos Linhares. Marcos. Olá, Williane. Não tivemos brasilienses competindo hoje aqui em Atenas, um dia de resultados ruins para o Brasil. Márcio e Benjamin foram eliminados do vôlei de praia ao perder nas oitavas de final para os suíços Martin e Paul Lassiga. Os irmãos Lassiga agora enfrentarão os brasileiros Ricardo e Emanuel nas quartas de final nesse domingo. Após a derrota, o jogador Benjamin estava muito abatido e admitiu abandonar o esporte. Na vela brasileira, apenas 3 categorias podem trazer medalhas, a estar com Torben Grael e Marcelo Ferreira, que estão em segundo na classificação geral. A laser com Robert Scheidt e a Mistral com Ricardo Winick, o Bimba, que depois de ficar por 4 etapas liderando, agora ocupa a 2ª colocação. Os triatlas brasileiros Juraci Moreira, Paulo Miaziro, Carla Moreno e Sandra Soldan, além dos brasilienses Leandro Macedo e Mariano Rata, chegarão em Atenas na madrugada de sábado para domingo, às 6h30, horário de Brasília. A prova feminina será no dia 25 e a masculina acontece no dia 26. Já nos saltos ornamentais, o brasiliense César Castro enfrentará sua preliminar na categoria trampolim de 3 metros na segunda-feira, enquanto também o brasiliense Hugo Parisi competirá na plataforma de 10 metros somente na próxima sexta. Amanhã, o único brasiliense a competir será o velocista Hudson de Souza, que disputará as semifinais dos 1.500 metros. Fecho minha participação de hoje com uma prazerosa zebra. O Iraque, que quase não participou das Olimpíadas, venceu a Austrália por 1-0 neste sábado e espera o duelo entre Paraguai e Coreia do Sul, para saber quem vai enfrentar na semifinal. A equipe iraquiana já havia derrotado Portugal na primeira fase. Williane, é o esporte derrubando barreiras e favoritos. Até segunda-feira com mais notícias nas madrugadas de Atenas. Marcos Linhares para o Jornal Local da TV Brasília. Obrigada, Marcos. E mesmo com toda a torcida, não foi dessa vez que a ginasta Daiane dos Santos conquistou uma medalha para o Brasil. A gaúcha ficou em 5º lugar na apresentação desta tarde. As últimas informações sobre os Jogos Olímpicos direto de Atenas, com o enviado especial da TV Brasília, Marcos Linhares. Marcos? Olá, Sandra. Olá, amigos da TV Brasília. Finalmente saiu o ouro para o Brasil e Robert Scheidt não deixou por menos, vencendo a última regata e consagrando-se como o atleta mais vitorioso do esporte brasileiro, ao lado de Ademar Ferreira. O que foi também notícia no dia de hoje, pelo menos para nós brasilienses, foi a excelente colocação de César Castro nos saltos ornamentais, trampolim de 3 metros. César deu um show e conseguiu se classificar para as semifinais. Hoje César ficou em 9º lugar. O César está voltando amanhã e a gente vai estar torcendo e acompanhando. No vôlei de praia, Adriane Schelda venceu as australianas por 2-0, as australianas Cook e Sanderson.
já tem a prata pelo menos assegurada. Amanhã às 15 horas, horário de Brasília, elas voltam à quadra e vão fazer muita torcida para quem sabe mais um ouro para o Brasil. Uma coisa que foi muito divulgada hoje aqui na imprensa foi a questão da morte misteriosa de um soldado aqui da Grécia. Ele acabou se machucando, acabou morrendo com um disparo que saiu do próprio rifle dele, da própria arma. Hoje a gente acompanhou uma coletiva de imprensa com o governo aqui da Grécia, de Atenas, e o governo tentando explicar como é que isso aconteceu. O interessante é que isso aconteceu na noite de domingo, durante a prova do ciclismo. E isso realmente deixou muita gente encucada. E durante a prova do ciclismo lá nas montanhas, esse policial que estava fazendo a parte da segurança nas montanhas acabou disparando esse tiro. E voltamos amanhã. Mais uma madrugada aqui de Atenas para o Jornal Local da TV Brasília. Obrigada, Marcos. Terça-feira com céu... dia bom para os brasilienses, mas algumas notícias ruins para os donos da casa. As últimas notícias direto da Grécia com o enviado especial da TV Brasília, Marcos Linhares. Uma nova derrota por 71-62. Por falar em vôlei feminino, as meninas brasileiras, ainda batidas pela derrota de ontem, perderam para Cuba por 3-1. Com esse resultado de hoje, voltamos sem nenhuma medalha de bronze nesse sábado. Só nos resta agora torcer para que o Brasil amanhã, no vôlei masculino, consiga uma medalha de ouro frente à Itália. Se Deus quiser, sem passar por um novo tie-break. O Brasil, em 1980, chegou à 17ª colocação em Moscou. Se a gente ganhar o ouro amanhã, ficaremos na 18ª colocação. Já em relação às medalhas dos brasilienses, só conseguimos com a Graziele do futebol feminino, que volta para casa com a prata. Depois dela, a melhor colocada foi Carla do basquete, com o 4º lugar de hoje no basquetebol feminino. Mas Brasília vive um problema em particular: o êxodo de atletas. Dos 9 representantes em Atenas, 5 vivem e treinam em outros estados. A explicação é a falta de apoio efetivo encontrado na capital federal. Assim, os brasilienses podem não ter a chance de comemorar a medalha de prata da jogadora Graziele, que começou no Gama e hoje defende um time de Botucatu, no interior paulista. Maurícia, foi um prazer acompanhar os amigos da TV Brasília nas madrugadas da capital grega e com os nossos atletas de Brasília. E como se diz em grego, obrigado e até breve. Efaristo Yassas. Marcos Linhares, de Atenas, para o Jornal Local da TV Brasília. Obrigada, Marcos. Olimpíadas, indignação mesmo com um ótimo resultado do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. Termina hoje a nossa cobertura nos Jogos Olímpicos de Atenas. Vamos até a Grécia acompanhar as últimas notícias com o enviado especial da TV Brasília, Marcos Linhares. Marcos? Olá, Sandra Amaral. Olá, amigos da TV Brasília. Uma segunda-feira um tanto quanto diferente aqui em Atenas. Afinal, ninguém consegue esquecer o que passou com o nosso atleta maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. A imprensa italiana, inclusive, reconheceu, através do jornal Corriere della Sera, que o brasileiro era melhor e que o ouro poderia ter ficado realmente com o Brasil. Eu ainda consegui falar com o técnico do Vanderlei, que é o Ricardo D'Angelo. E o Ricardo estava muito chateado e disse que realmente nunca tinha ouvido falar e que logo após o jogo, logo após, melhor dizendo, a corrida, ele conseguiu dar um abraço emocionado. Os dois choraram bastante porque o Vanderlei se esforçou e estava preparado para trazer o ouro para o Brasil. Aqui em Atenas, o êxodo de atletas começou, mas não tivemos muito problema no aeroporto, não houve caos. Houve muita gente indo embora, mas a cidade ainda respira um pouco dos ares de Olimpíadas. Hoje foi realizado às 6 da manhã, horário de Brasília, uma coletiva de imprensa no COB, e o presidente Carlos Arthur Nussmann afirmou que não vai deixar barato, que vai continuar lutando pelo nosso atleta. Sandra, foi um grande prazer estar em Atenas, cobrindo para vocês da TV Brasília, enfrentando todos os problemas de fuso,
Afinal de contas, estamos aqui com 6 horas a mais. Mas foi muito prazeroso. As madrugadas entrando para o Jornal Local foram realmente inesquecíveis. Um abraço olímpico a todos e até uma próxima cobertura. Marcos Linhares, de Atenas, para o Jornal Local da TV Brasília. Obrigada, Marcos. Nós é que agradecemos a sua participação aqui no Jornal Local, com grande eficiência, o seu trabalho muito bem feito aqui para os telespectadores do Jornal Local. Muito obrigada.